Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Está começando mais uma série de reportagens, de denúncias sobre a perseguição de cristãos em todo o mundo, né? E eu trago aqui, que foi publicado no dia 11 pelo portal Portas Abertas, sobre a exigência que o Partido Comunista Chinês tem feito às igrejas. As igrejas do leste da China, Shenzhen, recebeu ordens de exibir cartazes declarando seu amor ao Partido Comunista. E as pessoas estão preocupadas com isso porque é a mais recente de uma série de regras que já existe no país contra a religião, naturalmente visando um controle, visando aí cortar, né, a pouca liberdade de expressão que existe no país. Então, o Departamento de Assuntos Religiosos da província passou a exigir que as igrejas coloquem, né, ali uma faixa dizendo ame, né, o Partido Comunista. Então, as igrejas da província do leste da China receberam essa regra. Todos os locais religiosos vão exibir a placa dizendo ame o Partido Comunista, ame o país, ame a religião. Esses são sinais que devem ser instalados na entrada das igrejas e de outros edifícios religiosos, ao lado de um que diga aderir à sinização de todas as religiões. Sinização é um termo chinês que significa autoridades atuais na China usam para significar aderir às políticas, ou seja, eles estão com esse projeto intimidador, da qual as poucas igrejas que existem na China, elas, né, aderem a esse tipo de política, esse tipo de comportamento. É óbvio que isso não tem um objetivo, né, de cercear a liberdade de controlar, né? Quando a igreja ela passa a usar essa faixa, né, significa que o partido vai avançar mais e mais no controle, até na própria modificação das escrituras sagradas, até na própria modificação dos ensinamentos bíblicos. O partido vai querer controlar o que cada pastor, que cada líder, bispo possa falar, para não, digamos assim, acontecer um levante de liberdade, acontecer uma resistência maior, porque o cristianismo ele traz essa liberdade e naturalmente ele é inimigo desses regimes autoritários que visam controlar, né, não só a liberdade de expressão, mas controlar toda a vida íntima do sujeito. Então o cristianismo vai contra isso. Então o partido, entendendo que isso pode se espalhar, como se espalha de fato quando você persegue um cristão, obviamente que a tendência é que se multiplique muito mais. Os comunistas têm isso muito enraizado, esse ódio à religião. Como vocês podem ver aqui, ó, um contato, né, do portal Portas Abertas,
ele expressou uma preocupação muito grande. Uma fonte dele diz o seguinte: alguns crentes podem ficar mais confusos se estão indo para uma igreja ou para a propriedade do governo. Os líderes da igreja também podem enfrentar um maior grau de interferência das autoridades, em especialmente na retomada de decisões da igreja. Percebam que eles querem chegar no nível que decidam coisas pela própria igreja, que decidam em favor dos membros sem a participação ali do concílio, sem a participação dos membros. Eles querem tomar a igreja de uma maneira mais direta. Agora eles não tomam. De grosso modo, eles querem modificar as escrituras sagradas. Peço que vocês continuem em oração pelos irmãos chineses, continuem rogando, continuem acompanhando essa interferência do poder estatal, do poder comunista na religião. Não é brincadeira, são cristãos que estão sendo perseguidos por um partido autoritário. O que nós podemos fazer nesse exato momento é orar por esses irmãos, que nada possam tirar a vida dele nesse momento. Que Deus nos abençoe.